estamos na página 63 da apostila, nós estamos no número 3. Ontem paramos no número 2. Nós ficamos com muitos versículos sobre a questão de voltar, que o arrependimento bíblico é voltar. Não é uma coisa mística, uma coisa complicada, emocional, é uma coisa prática. E que esse é o desejo do coração de Deus. Número 3 fala: arrependimento não consiste apenas de deixar de fazer certas coisas e passar a fazer outras. É voltar para um relacionamento ativo com Deus. É mudança de atitude, de motivação e não apenas de comportamento. E número 4, para ocorrer esse retorno de todo o coração para Deus, é necessário conhecê-lo. Como amá-lo sem conhecê-lo? Então, o homem foi criado para Deus, e o homem desviou de Deus, e o arrependimento é o retorno a Deus. E a gente precisa gravar bem em nossas mentes de que não é um relacionamento baseado em regras, mandamentos, currículo, mas é um relacionamento baseado no coração, que depois vai cumprir a lei e todas essas coisas. Então, se nós vamos entender o que é arrependimento, que é retornar a Deus de todo o coração, nós precisamos saber quem Deus é, para poder retornar a Ele, saber o que Ele quer. E aqui então nós temos alguns pontinhos, né? Letra A, nós precisamos em primeiro lugar conhecer sua santidade e justiça incomparáveis, e sua total intolerância e incompatibilidade com o pecado e injustiça. A realidade de sua ira consumidora. Ele não é nosso querido vovô no céu. Então, é difícil em nossos dias atuais a gente navegar no meio de algumas palavras, algumas ênfases, algumas revelações que as pessoas têm. Você pega, por exemplo, Wayne Jacobson, que já esteve aqui e escreveu vários livros, já esqueci o título dos livros, mas um é Porque Você Não Quer Ir Mais à Igreja, mas o outro, que era mais forte, Deus Me Ama. Exatamente, Deus Me Ama. E tem umas ênfases, né, mesmo da Bethel e coisa assim, mesmo desse documentário que nós assistimos esses dias, né, Pai das Luzes, Deus te ama, Deus não está com raiva de você, Deus ama você. Então assim, essa ênfase, ela faz bem para nós, e ela parece que começa a curar, né? E o Wayne, quando ele esteve aqui, ele falou várias coisas. Então essa ênfase é muito positiva, ela é maravilhosa, ela é muito boa, ela começa a curar coisas em nossas mentes. E depois você lê alguma coisa que o Paul Washer fala ou escreve, ou então você lê sobre o avivamento de Jonathan Edwards, e você vê que ele fala sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado, e você fica assim: será que eu tenho que escolher um ou outro, ou será que eu tenho um Deus esquizofrênico? Tem que pegar na hora que está, em qual modo que ele está, se ele está 220 ou 110, né? Qual jeito que ele está. Mas a Bíblia nos apresenta mesmo um Deus pessoal. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa cheia de amor, mas o amor é furioso. Então acho que nada melhor do que chamar o amor furioso de Deus. O amor é furioso. E as pessoas pensam que Jesus era muito calminho e muito pacífico e muito paz e amor, mas vários versículos na Bíblia mostram que ele era uma pessoa, ainda não como no Apocalipse, mas tinha hora que saía fogo dos seus olhos. Não era fogo literal, mas era faísca daquele jeito, quando alguém está muito bravo. Tanto é, né, que os discípulos, por exemplo, na hora da ceia, eles ficaram: fala aí com você. Eu não, fala você. E finalmente passaram para João falar com ele. Então eles tinham medo de qual resposta que eles iam levar. Então ele não era uma pessoa assim
totalmente dócil, era uma pessoa que você tinha que tomar cuidado, porque você podia levar uma, né? Pedro é exemplo disso, né? Afasta Satanás. Então o negócio era, né? Acabou de falar que ele era, não era carne nem sangue, revelou, e depois afasta Satanás. Então assim, quando ele pegou aquele chicote e começou a tocar todo mundo do templo, eu imagino que os discípulos ficaram lá assim, o que aconteceu com o mestre? Então assim, alguns dos discursos dele nos evangelhos são discursos que nós chamaríamos de xingar, tá? Então eu sinto que tem hora para xingar ungido, né? Xingo ungido. Porque ele falou assim, sepulcro caiado. Se isso não é xingar, o que é, né? Então assim, existe um momento. Então assim, nossa imagem de Deus como uma pessoa não pode ser, porque o avô, é meio difícil cair nas más graças do avô. Mesmo fazendo coisa errada, parece que o avô gosta, né? Assim, ele não gosta que faz coisa errada, mas ele gosta do neto e deixa transparecer que gosta mesmo. Não que ele goste que faça coisa errada, mas qualquer coisa que ele faz é neto, né? E eu não estou nem aí, porque a responsabilidade não é minha, é dele, né? Se eu começar a ter responsabilidade sobre isso aí, vai ser problema. Então não é problema para mim. Então nosso Deus não é avô. Isso que a gente precisa entender. Ele é pai. E ele é pai com todos os termos que um pai pode ter, que é o amor de pai, a responsabilidade do pai e a ira do pai. E isso faz bem para a alma, né? Quando o pai fala com fogo nos olhos para você alguma coisa e não se retrata diante do seu choro e diante das suas lamúrias e diante das suas coisas, e fica duro e fala com você duro, pode ser duro na hora, mas entra saúde na sua alma, né? Você tem saúde na sua alma, e esse é o nosso Deus. Então Deus não pode ser conivente com o pecado, entendeu? Ele não pode ser conivente com o pecado. Deus abomina o pecado, e Ele não é calmo sobre o pecado. Essa atitude dele em relação ao pecado não é uma coisa, meu filho, por que você fez isso? Não faça isso. Não, Ele transparece esse ódio ao pecado mediante ira e raiva e às vezes castigo. Ele não poupa palavras ou ações para mostrar que ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cunhou o termo ódio perfeito. Eu odeio os teus inimigos com ódio perfeito, ele fala. E Deus falou assim, esse cara é do meu tipo. Quando ele odeia direito. Ele não odeia pela metade, não, ele odeia para valer, 100%. Esses dias nós estamos na leitura dos Salmos, eu fiquei impressionado. Os primeiros Salmos na Bíblia, eles falam sobre dormir bem à noite, o tanto que fala sobre cama, né? Acho que a Carol deve ficar feliz com os primeiros versículos. Os primeiros capítulos de Salmos são maravilhosos, né? Sobre dormir à noite, sobre Deus gostar de quem dorme, é uma coisa maravilhosa. Mas ele também fala sobre a ira de Deus, e esse é um curtinho, mas direto. Vamos ler só alguns aqui, capítulo 5, só para você pegar uma ideia, um gostinho, mas tem muitos, né? E a gente não vai entrar nisso. Salmo 5, versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Capítulo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Gente, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma cena, e eu vou contar a cena sem falar os nomes, mas alguns aqui vão saber os nomes, fica caladinho e pronto, né? Teve uma reunião em Montemor, que nós estávamos reunidos lá naquele salão, e teve uma filha que começou a aprontar, e o pai teve que pegar a filha, e na verdade a porta estava fechada de um lado, ele teve que atravessar o salão inteiro. E ele atravessou o salão com a menina nos braços, e a menina falando assim, papai não me bate, papai não me bate.
atravessou a sala inteira. A reunião teve que parar, porque ela pensou talvez que ia comover todo mundo e o pai ia parar com isso. Mas graças a Deus que ele não parou, ele continuou firme. Mas eu penso assim que Davi está falando com Deus: papai, não me bate na tua ira, fica calmo antes de bater. Então ele está falando: Deus, quando Deus fica bravo, o negócio é feio. Então me castiga, mas não quando você está com raiva, porque quando você está com raiva o negócio vai descer mais forte. Não me bate na tua ira, nem me repreenda no teu furor. Davi tinha bastante consciência desse aspecto da natureza de Deus. Ele fala bastante sobre isso, menciona várias vezes. E o 7 aqui, o capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Não passa um dia que não passa raiva. Já pensou? Isso é Deus. Gente, os ruivos gostam desses versículos, né? Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. E nós vamos, vai comigo para Salmo 90, que é escrito por Moisés, que teve tanta revelação de Deus. Salmo 90 é um salmo maravilhoso, revela um pouquinho do que Moisés aprendeu de Deus, do que ele captou de Deus. Ele diz, começando no primeiro versículo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Veja quanta ênfase na ira de Deus. Moisés tinha noção disso. Então, irmãos, impossível ter arrependimento se nós não temos uma revelação dessa natureza de Deus. Deus é tão santo que dói. Deus é tão santo que a iniquidade é uma coisa que causa ira nele, é uma coisa terrível. E se nós não entendemos isso, nós vamos ficar sempre querendo moleza. Deus, não devia ter feito, me desculpa. Assim nós vamos ter uma atitude errada, que não produz nada. Nós temos que ter uma revelação da santidade de Deus e da ira de Deus. É uma coisa necessária, nós não temos condições. Por isso que nós não arrependemos totalmente ainda, porque nós não temos noção. Moisés fala: ensina-nos, o que ele fala aqui? Ele fala: quem conhece, o versículo 11, quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Gente, nós vamos morar com Deus para sempre. Nós precisamos de ter uma revelação de quem Deus é. É um negócio que não é brincadeira. É um negócio que não é brincadeira. E quanto maior nós entendermos isso, mais nós vamos dar valor na graça e na salvação de Jesus Cristo. Mas se nós não entendemos isso, a salvação, que bom, que bom. Nós precisamos entender isso, e não há palavras para expressar isso, é só mesmo uma revelação de Deus sobre isso. Mas Deus não é uma pessoa calma, uma pessoa
pacífica, ele é uma pessoa que tem raiva do pecado, e raiva que é igual ao sol, sabe? Aquelas labaredas que vão quilômetros de altura assim. Deus é um Deus irado, Deus é um Deus puro, Deus é um Deus santo, e o homem foi feito para conviver com ele, mas não pode ter nada de sujeira, tem que ser puro, tem que ser santo. E aí, sim, toda coisa que é hipócrita, toda coisa que está tampando o sol com a peneira, toda coisa que está assim ludibriando, ele abomina, ele odeia. Então assim, esse é o nosso Deus, né? Assim, e nós nem gostaríamos que ele fosse de outro jeito. Esse é o nosso Pai do céu, ele é desse jeito. Mas esse não é o único jeito que ele é, né? A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Nós precisamos aprender como temê-lo, nós precisamos entender que não é brincadeira. Mas o segundo aspecto dele é a sua misericórdia, o seu recede. Esse livreto, quantos leram esse livreto aqui? Quantos leram? Levanta a mão, por favor, bem alto, só para eu ver quantos. Vários já leram. Quem não leu, precisa ler, gente, porque é fundamental. O Christopher mencionou em 2 CPPIs, eu acho, né? Acho que foram 2, foi CPPI ou foi reflexão? Uma reflexão é o CPPI, mas foi no CPPI que deu mais completo, e no livro está mais completo do que foi dado no CPPI também. Mas essa palavra recede, só para quem não leu, porque eu, depois dessas mensagens, e depois de ler isso aqui também, que ficou muito bom, eu estou lendo a leitura bíblica diária, toda vez que eu vejo uma palavra que eu desconfio que recede, eu olho na hora para ver se é, e sublinho e escrevo ao lado, recede, entendeu? Porque eu não quero ter que fazer de novo, né? Toda hora ficar em dúvida. Porque a Bíblia está traduzida, gente, tem certas palavras que eu já sei na hora que é a outra palavra, compaixão, misericórdia, tem hora que eu sei que na hora que é a outra palavra, uma palavra mais fraca, que é misericórdia mesmo e compaixão mesmo. Mas por ser uma palavra tão forte e uma palavra que não existe em português nem em inglês, os tradutores ficam jogando palavras, várias. Então tem hora que é bondade, tem hora que muitas vezes na minha tradução é benignidade, tem hora que é beneficência, tem dó, né? Beneficência, eu sempre brinco, né? Assim, quando fala beneficência eu não entendo nada, eu só lembro do Hospital da Beneficência Portuguesa, só, mais nada. Então assim, tem umas palavras que em vez de tornar mais forte, eles são mais fracos. E quando você entende o que recede, é uma coisa, assim, é o aspecto da natureza de Deus que a Bíblia mais ressalta. Então é mais importante que todos os outros aspectos de Deus. É verdade que Deus é um Deus irado, Deus tem fogo, tem todas as coisas, mas isso não é o aspecto mais importante de Deus. O aspecto mais importante de Deus é o recede. E sim, só para renovar para quem leu e para explicar para quem não leu ainda, só para você entender um pouco, Êxodo, vira aí para essa passagem que nós temos aí, Êxodo 34. Quando Deus se revelou a Moisés, ele não fala nada do que Moisés viu. Ele viu alguma coisa porque ele saiu radioativo, ele saiu fosforescente, assim, ele saiu... então ele deve ter visto alguma coisa, mas não fala nada que ele viu, mas fala do que ele ouviu. Ele ouviu Deus proclamando sobre ele mesmo. Gente, Deus falando sobre ele mesmo chama testemunho, né? Deus testemunhando sobre ele mesmo. Não tem nada mais certo, mais verdade sobre Deus do que quando Deus fala sobre ele mesmo. E de todas as características que ele fala sobre ele mesmo, que são 7, só tem uma que ele repete 2 vezes. E no resto da Bíblia, essa passagem é citada, vez após vez após vez, porque os autores bíblicos sabiam que quando você vai falar com Deus, você está falando com quem? Com o cara que falou para Moisés como ele é. Então, vou citar, vou me basear no que ele falou. Então, essa passagem aqui é seminal, ela gera muitas outras passagens na Bíblia. Só que tem muitas outras passagens que não fica citando todos esses termos, mas cita essa palavra recede. Davi e muitos outros, todos eles sabiam que o recede explica mais de perto quem Deus é, define quem Ele é. Então, só vamos ler aqui o 34, versículo 6. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso, não é recede, e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência. Aqui, ó, isso é recede. E verdade, que usa de
beneficência, recebe também. Com milhares que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, então ele fala sobre a ira de Deus, ele até elabora um pouco sobre a ira de Deus, que visita a iniquidade tem consequências do filho, do neto, do bisneto, né? Ele elabora sobre isso, não é pouca coisa, é uma ira contagiosa que vai para frente, mas ele falou antes, essa palavra recebe 2 vezes, e ainda falou que é com 1000 gerações. Um é 4, o outro é 1000. Você vê a proporção da... E o que é o Hesed? O Hesed é uma misericórdia assim, é uma boa vontade, é uma graça que ele sente muito mais do que misericórdia, muito mais do que dó, muito mais do que compaixão. É uma vontade de fazer o bem para você, que quase ele morre de vontade de fazer. E Deus não pode morrer, né? Então não sei como é que é. Ele fica assim, derretendo de vontade de fazer. E é uma vontade de fazer o bem para você, que dura gerações e gerações. Na verdade, assim, o aspecto mais forte do Hesed, que é diferente do que a misericórdia normal, é que é uma misericórdia duradoura. Quer dizer, ela não fica fraca, desvanecendo, apagando por causa dos seus pecados, por causa do seu comportamento, por causa de acontecimentos, porque Deus esqueceu, porque Deus não quer lembrar mais. Não, ele lembra da promessa, ele lembra da aliança, ele lembra do que prometeu, e ele é fiel. E mesmo que você não preste para nada, mas se ele prometeu para o seu bisavô, tataravô, 1000 gerações atrás, ele vai fazer o bem para você por causa daquilo que ele planejou. Amém? Deu para entender um pouquinho? Então, quando você vê, você vai ver nos salmos direto. É difícil achar um salmo que não tem. E vários salmos tem várias vezes. Então, é essa revelação da bondade. Tem uma tradução que fala que Deus passou toda a sua bondade diante de Moisés. Eu não sei onde que falou isso, mas 33, eu farei, 33, em algum lugar ele fala assim, 33, 19, eu farei passar diante de toda a minha bondade. Gente, o evangelista Moody estava na rua, quando ele começou a sentir o amor de Deus. Ele estava na rua, andando na rua, e o amor de Deus começou a encher ele. Ele encostou numa loja e falou, Deus, para, senão eu derreto. Sabe? Quando você fala assim, uma coisa boa, é boa de matar, Deus é bom de matar. Ele é tão bom que mata. Você não aguenta, você vai enchendo, e não é ruim, não é mal, ele é bom, mas você não aguenta. Energia não é uma coisa boa? Energia elétrica é uma coisa boa. Põe num fio que não aguenta, para você ver como é que a energia é boa, né? Explode tudo, sobra nada. Então Moody falou, Deus, segura um pouquinho, que eu não aguento mais. Já está no 220, está aqui pronto para estourar. Então Deus falou com Moisés, e Moisés falou assim, Deus, eu quero te conhecer. Você falou que gosta de mim, você falou que eu achei graça aos seus olhos, passa diante de mim. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. E Deus falou assim, Moisés, você está pedindo demais. E eu vou te levar no limite. Vai medir. Passou para cá, morreu. Vou te passar no limite do que um homem aguenta ver. Vou te passar no limite. E olha aquele limite. Moisés ficou radioativo. O povo tinha medo de encontrar com ele. O povo tinha medo de ver ele. Imagina o que ele viu, para eles ficar com medo de ver ele. Então, Deus é tão bom que dói. E é tão bom que se você tiver uma revelação grande demais, você pode morrer. Mas então os irmãos que estão falando, esses irmãos que eu falei que estão falando sobre o amor de Deus, irmãos da Bethel, o irmão Wayne Jacobs, os irmãos que estão falando sobre o amor de Deus, que foram criados em lares cristãos, e cheio de regras, e cheio de crítica, e cheio de julgamento, e cheio de coisa, e depois tem uma revelação do amor de Deus, de quem Deus é. Gente, pode ouvir, pode acreditar, pode receber, pode pedir a Deus para mudar seu conceito de Deus, amém? Porque Ele é bom demais, amém? Ele é bom demais. E se você não tiver revelação disso também, você não consegue arrepender, porque você vai voltar para que tipo de Deus? Sabe?
Se for um Deus só irado, um Deus que não tolera pecado, um Deus que não... seu coração não vai voltar para Ele. Você vai falar, calma lá, eu vou tentar melhorar e tal. Você precisa de uma revelação da misericórdia, da aceitação de Deus, da grandeza do seu amor, senão você não consegue se arrepender. Aqui na apostila está dizendo, seu coração de pai que é super disposto a perdoar o passado, aceitar plenamente o pecador arrependido. Ou seja, se ele não é um querido vovô do céu, ele também não é um tirano, um ditador, um algoz insensível, só medindo seus pecados. Veio de novo, né? Ele não é um Deus que está restrito à letra dos mandamentos, às coisas detalhadas. Ele não está querendo que você seja uma pessoa que anda certinho em todos os detalhes. Ele quer saber onde está seu coração. Ele quer saber onde que você realmente ama, o que você realmente quer. Né? Davi, para ele escolher Davi para ser o homem segundo o coração dele, você já viu que tipo de Deus que ele é, certo? Que Davi não estava muito preocupado com o detalhe. Davi fala, não, me dá o pão aí que é só para o sacerdote, deixa eu comer. Davi dançava com aquele éfode no meio da rua. Davi não estava nem aí para coisas politicamente corretas, ou nem muito certas. E ele inclusive até extrapolou, Davi extrapolou. Porque Davi foi pôr a negócio na arca no carro de boi, e foi andar, e foi dançar, e foi cantar, e o cara morreu. E o cara que morreu não tinha culpa, tá? O culpado é Davi. Porque Davi estava com tanta liberdade que Deus falou assim, não, Davi, também é demais, né? Isso aí é demais. Aí Davi depois falou, nós não procuramos de acordo com o mandamento e tal, tem que ser. Então assim, Deus falou assim, Davi, eu gosto de ver você pulando, dançando, eu adoro ver isso, mas também tem um limite, né? Mas Davi entendia que Deus não é assim mesquinho, Deus não é assim, olhando detalhes, Deus quer o coração. E a gente precisa entender isso. Quando ele fala de voltar, é voltar ao coração. Por isso que ele vai gostar mais, talvez, de recuperando de drogas, viciado, do que da gente, talvez. Se o coração dele estiver mais para ele. Ele não está olhando o que você fez, o que você deixou de fazer, ele está olhando para seu coração. Esse é o tipo de Deus, esse é o nosso Deus. Ele não é o Alá, não, é de ter dó dos muçulmanos. Gente, é de ter dó, porque o Deus deles ninguém merece. E eles tentam o máximo possível, e eles têm sinceridade, muitos deles têm sinceridade. Que Deus, e Deus está se revelando para muitos, né? Eu tenho lido a história de testemunho de vários, milagrosamente. Deus revela, ele não é aquele tipo de Deus. Mas ele também nem é o Deus que os judeus ortodoxos. O Deus que os judeus ortodoxos servem também é um Deus complicado, gente. Complicado. Jeová, que eles conseguem depender da Bíblia, do Velho Testamento, mesmo nosso. E o que nós também temos, nós temos formado uma imagem errada de Deus. Ele não é desse jeito. Então ele não é o vovô do céu, mas ele também não é esse tipo de Deus aí. E por isso que nós precisamos de uma revelação de quem ele é. E isso que traz arrependimento verdadeiro. Alguém sabe qual a oração da Bíblia que mais mostra o que é arrependimento? Qual que é o salmo que mais mostra arrependimento? Salmo 51. Só para te ilustrar que sem conhecer o Recede você não pode arrepender, esse salmo é um texto base para saber o que é arrependimento. Se você ler o salmo, entender o salmo, entrar profundamente no salmo, você sabe o que é arrependimento. E Davi fez uma coisa que nós lemos hoje, que o rei Asa pegou o profeta, que nem falou tanto para ele, igual esse outro falou com Davi, e prendeu ele. E teve um outro também que disse, quem pôs você como mestre do outro rei, não lembro quem que falou assim, quem pôs você, tipo assim, você não tem papel. Aí, o que Davi fez? Davi tinha andado, eu acho, pelo menos 1 ano, 9 meses, 1 ano, longe de Deus. Já pensou? Você pensa que Davi era um cara segundo o coração de Deus e tal, mas ele passou 1 ano longe de Deus, porque ele envolveu com Batseba, matou o marido dela, o neném estava nascendo, sei lá,
Quer dizer, foi muito tempo longe de Deus. E ele se achava o bom. E Natan foi contar a historinha para ele, do cara que só tinha uma ovelha e que não era nem criação, era bicho de estimação, que sentava à mesa, comia no prato, e o outro tinha 1000 ovelhas, ele pegou para visita a ovelhinha de estimação do outro e tal, e Davi ficou furioso, falou assim, esse cara merece morrer, esse cara não pode fazer assim. E aí o Natan tem aquela coragem, esse homem é você. Gente, Davi acho que nem viu Natan mais. Você já pensou, 1 ano longe de Deus? Por isso que eu digo, arrependimento é cair a ficha. Quer dizer, toda a raiva que ele estava contra o cara por causa de uma ovelhinha, ele caiu a ficha. Eu tenho quantas mulheres quiser, e peguei a do outro que não tinha nada a ver. Ele ficou arrasado. Quer dizer, isso chama virar totalmente. Só que Davi, o profeta falou assim, vai morrer o filho, e não vai sair espada da sua casa. E Davi falou, pequei. Aí o profeta falou, o Senhor perdoou, mas vai morrer. O que Davi faz? Ele prostra em jejum, noite e dia, para o menino sarar. Mas Deus falou que ia morrer. Mas ele prostra para... Gente, Deus adora quando alguém não acredita nele. Porque se ele acreditasse, ele ia falar assim, Deus falou que fazer o quê, né? Vai morrer mesmo, né? Não! Aí os servos dele não entenderam, os servos dele, o cara está quase morto aí, 1 semana aí de não toma banho, não come, clamando, chorando. Meu Deus, ele está desesperado, ele ama esse menino pra caramba. Aí eles ficam lá, conta para ele que morreu, porque se morreu ele vai dar um ataque cardíaco, não vai ter jeito. Aí ele viu, ele não era bobo, né? É por isso que tem que orar e vigiar, né? Você chora, mas fica atento porque os servos estão falando, né? Assim. Aí ele falou assim, morreu? Morreu. Aí ele, tá bom, foi tomar banho, adorou a Deus, me dá comida. O servo falou assim, como pode? Quando está doente, você chora e parece que vai morrer. Quando morre, você fica feliz e toma banho e tal. Ele falou assim, uma coisa muito importante para você entender o que Davi sabia sobre Deus. Deus gosta de alguém que entende ele sem ele precisar de falar. Porque ele falou assim, enquanto estava vivo, eu queria mexer com o coração dele. Mas morreu, não vai voltar, eu vou para ele não vai voltar para mim. Louvado seja o nome do Senhor, e beleza. Mas ele acreditava que podia mudar a ordem de Deus. Então ele cria que Deus é justo, que Deus estava castigando ele com justiça, que Deus estava certo em castigar ele, mas ele cria que o recebe de Deus é maior que a sua ira. Então ele falou, eu vou insistir e eu vou ver se eu não consigo mudar esse cara. Gente, Deus não podia, obviamente Deus não podia atender a oração dele, porque senão ele dava um mau exemplo para todo mundo. O cara pecou, adulterou, matou e depois ainda vai. Não podia, Deus não podia. Mas que Deus gosta de alguém que acredita que talvez seja possível, Ele gosta. Então, olha, veja aqui, Salmo 51, a gente só vai ler o primeiro versículo. Depois, se você quiser entender mais sobre arrependimento, leia tudo, porque, gente, esse salmo é a expressão do que é um coração arrependido de verdade. Compadece de mim, ó Deus. Agora, eu quero que você pense assim, o cara que está orando isso, tá? Ele ficou 1 ano longe da presença de Deus, ele adulterou, ele matou, e Natan chegou e você é o cara, tá? Então, pensa na situação interior desse cara, na condição psicológica dele. Eu pequei absurdamente. Se eu fosse Deus, eu me mataria, porque eu ia matar o cara que não, pegou o ovelha. Mas ele fala assim, compadece de mim, ó Deus. Baseado em que eu vou pedir que compadece de mim? Lá na frente ele fala, sacrifício não quer. Oferta podia dar uns montes, não adianta. A lei de Moisés fala que adianta. Ele falou, não adianta, eu conheço Deus. Matar um monte de bicho por causa de uma pessoa que eu matei? Adianta? Não adianta não. Depois, lá na frente ele fala assim, depois de arrepender e tal, pode fazer o sacrifício e tal, beleza.
Mas sacrifício não vai resolver. Mas o que ele fala aqui, no primeiro versículo? Ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo o teu recede. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, o recede é a base para arrependimento. Se nós sabemos que é um Deus santo e nós pecamos contra Ele, nós infringimos a sua santa presença, e não tem pagamento, e não tem jeito de restituir nada, mas nós sabemos que Ele é misericordioso, baseado nessa natureza de Deus e não em nós, nós podemos chegar ao trono da graça e ser atendidos. Amém? Então arrependimento depende disso. Arrependimento depende de uma revelação desse aspecto da natureza de Deus. Letra C, nós já começamos a falar um pouquinho, né? Conhecer a sua grande alegria quando encontra alguém que confia nele tanto e conhece tão intimamente que tem coragem de não acreditar em alguma das suas palavras explosivas e de cobrar dele a manifestação da sua misericórdia. E aí ele fala com esses homens, né? Abraão, meu amigo; Moisés, achaste graça aos meus olhos; Davi, homem segundo o meu coração; Daniel, homem muito amado. Lembrando dessas ocasiões, esses caras que ele menciona de modo especial. E veja que coisa interessante, até vai aí uma dica para você e com seus amigos. Não chama todos os seus amigos da mesma coisa. Tem gente que chama os outros todos de querido, não adianta. Ele chama você querido, aí você, que legal, sou querido dele. Aí depois chama para o outro, estranho, querido também. Então não vale nada, né? Arruma frases pessoais, particulares para os seus amigos, amém? Porque Deus faz isso. Todos eles, ele gostava, mas ele chamava eles de coisa diferente. Homem segundo meu coração, meu amigo, homem muito amado. Ele põe em termos diferentes para cada um deles. Mas veja o que cada um deles fez. Olha o que cada um deles fez. Abraão, quando Deus falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim: Deus, o Senhor não pode matar o ímpio com o justo, o Senhor é justo. Não disse que Deus gosta de gente que não acredita nele? Deus falou assim: é mesmo, eu sou justo. Estava esquecendo que eu era justo. Eu não posso matar o ímpio. Tá. E tudo que Abraão pediu, ele fez. Tudo que ele pediu, ele fez. Tudo. Ele gostou de Abraão. Abraão não aceitou. A palavra de Deus chegou e falou. Ele falou: não, o senhor não é assim. Puxa, você me conhece, hein? O outro, Moisés, Deus falou: eu vou destruir o povo e fazer um grande povo de você. Ele falou: não, Deus, o senhor não pode fazer isso. E se fizer isso, risca meu nome do livro da vida. Nossa! Então, assim, é impressionante. E Davi, nós já falamos. E Daniel não ficou discutindo com Deus, mas Daniel ficou arrazoando com Deus sobre o que Deus já tinha falado, sobre a sua misericórdia do passado. E Daniel queria revelação maior até do que era lícito. Deus, não entendi. Falei: vai, Daniel, já revelei mais do que eu devia. Não. Mas eram homens que forçavam os limites, sabe? Forçavam os limites, porque quando você conhece uma pessoa, na verdade, gente, até hoje eu não sei como é que funciona muito bem isso, mas eu sei que funciona. As mulheres têm esse aspecto da natureza de Deus, tá? Deus é homem e mulher, tá? Então, mulher não gosta de ter que falar para você o que ela quer. Ela quer que você adivinha. E tem vezes que ela não quer mesmo. Então você não deve obrigar. Mas tem vezes que ela quer e fala que não. Mesmo que seja uma coisa que normalmente ela gosta. Vai para o shopping, vai não sei o quê. Normalmente ela gosta, mas ela fala não, é não. Ela não quer ir. Mas tem hora que é não, me convença. Me ama o suficiente para falar que você vai largar de suas outras coisas e fazer isso. E Deus é assim também. Tá? Ele quer que você adivinha. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você olhe os seus olhos e fale assim: não, estou acreditando que você está falando, não. O Senhor é misericordioso, o Senhor não é assim, não. E Deus fala: sou sim, sou sim, sou sim. Ele fala assim: não. Depois você olha essas passagens para ver essas discussões. Deus ama quando alguém conhece Ele nesse ponto. Ele gosta demais que alguém conheça a sua natureza até esse ponto.
Agora vamos para os evangelhos e em Atos. Nós não vamos demorar muito aqui, mas são coisas que vocês conhecem, mas acho que são coisas assim bem interessantes. Nós vimos arrependimento no Velho Testamento. Não é muito usada a palavra arrependimento, mas é usada a palavra virar, retornar, tornar, voltar. Mesmo no Velho Testamento, Deus está querendo o coração, e está querendo ação. Coração e ação, né? Uma coisa firme, de coração para Ele. Agora você chega nos evangelhos, primeira coisa no evangelho é João Batista falando: arrependei-vos, tá? Então o arrependimento é a primeira palavra do evangelho. E, virando a página aí, você vê que o arrependimento não era uma doutrina. Agora tem uma nova doutrina que chama evangelho, agora nós vamos pregar o evangelho. Não. O arrependimento já era uma coisa do Velho Testamento, já era uma coisa que tinha. E João Batista conhecia. E João Batista não conseguia pregar até que aconteceu o quê? Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Irmãos, quantos querem que a palavra do Senhor venha para nós nesses dias? Precisa vir, viu? A gente não vai conseguir arrepender de coração igual precisa sem a palavra do Senhor vir. Ela precisa vir. Mas eu falo daquele livreto, preparando para o preparador. Você vai estar preparado? Porque vai doer. Você vai prender o profeta ou você vai esquecer dele e arrepender diante de Deus? Isso que nós precisamos entender. Porque quando alguém, e vai ser alguém, muitos alguém, recebeu a palavra de Deus sobre arrependimento, isso vai cortar o coração. Então não é doutrina, não é teologia, não é aula, é uma palavra que transmite Deus para nós. E quando veio para João Batista do deserto, ele começou a pregar, e o que ele falava acontecia nas pessoas. Então não é só um conteúdo, não é só uma informação, é uma revelação de Deus, que confronta o homem com Deus e muda, desafia o interior do homem a voltar para Deus. Nossa, eu tenho vontade de ver isso acontecer. Você tem vontade de acontecer? Que Deus faça isso logo. Deus faça isso logo. É o cumprimento das profecias do Velho Testamento. O reino de Deus viria quando o povo voltasse a Deus de todo o coração. E o próprio Deus prometeu produzir isso. Você vai ler em todas aquelas passagens. Se gastar tempo lendo aquelas passagens, vai te edificar muito. Você vai ver várias passagens que fala para a gente tornar, e outros lugares fala que Deus vai fazer a gente tornar, e quando a gente tornar, que Ele vai trazer o reino. Então, é coisa do Velho Testamento, e Deus já tinha falado. Letra C, o arrependimento produz confissão pública de pecados. É uma coisa que é extremamente politicamente incorreto. As pessoas se lixam para a opinião dos outros. As pessoas são libertas de pensar o que o outro está pensando de mim. Se eu falar isso em público, todo mundo vai olhar para baixo para mim. Ele está nem aí. Diante do terror de um Deus santo e diante da vinda do reino de Deus, ele fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu quero ser liberto. Ai! Entendeu? E aí coisas acontecem. Então esse negócio de respeito humano, o que vocês pensam de mim, isso vai cair. E isso, a prova que isso cai é confissão pública de pecados, que aconteceu com João Batista. Também ele diz que arrependimento verdadeiro produz frutos, produz obras, coisas acontecem, você muda. Tem gente que não tem nenhuma reação, tipo assim, emocional. Tem pessoas que parecem poste, mas arrepende de verdade e você vê o fruto depois, antes e depois. Deus não está nem aí se você grita, se você chora, se você confessa, ou se você simplesmente fica calado e desmonta interiormente. O que acontece? Se você arrepende, você muda. Os temperamentos são diversos, mas o que Deus está querendo ver é fruto de arrependimento. Não é quanto que você chora, é quanto que você muda. Fruto do arrependimento. O arrependimento é demonstrado por mudança. A motivação para o arrependimento é a iminência da vinda do reino de Deus. Ele fala assim: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. E se você não estiver preparado, você fica de fora. Então assim, a urgência do reino, da vinda do reino, criava uma necessidade de ação. Não pode passar essa noite.
Lembra? Em Atos, eles dizem, me batiza agora. Assim, tinha pressa, que o reino está vindo, igual uma locomotiva. Sai do trilho que está vindo o trem, né? Então era temor de juízo da vinda do reino e esperança da vinda do rei. E a letra F, João Batista não operou um milagre. Apenas a unção da pregação levava as pessoas ao arrependimento. Ele não fez um milagre, só pela pregação as pessoas se arrependiam. No 2, nós vemos que Jesus continua a mesma mensagem de João Batista e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. Esses versículos tudo mostra isso. Mas tinha uma diferença. Ele e os seus discípulos, além de unção e autoridade na palavra, operavam curas e milagres. Havia essa diferença com João Batista. Era acompanhado por sinais. E, número 3, após o batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os apóstolos pregaram esse mesmo evangelho. No Apocalipse, no fim dos tempos, a mensagem não vai mudar, continua a mesma e com mais urgência. Até para Laodiceia tem esperança. Arrepende-te. Laodiceia é a última das 7. A primeira é Éfeso. Arrepende-te. Todas as cartas quase. Acho que tem uma que está tão morta que nem adianta, eu não sei. E tem outra que é tão bom que não precisa. Mas a maioria é arrepende-te. Tá? Então, a mensagem é do Velho Testamento, com João Batista, com Jesus, com os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo, depois de receber o Espírito Santo e no livro do Apocalipse. Ou seja, em nossos dias, o arrependimento é necessário, é prioridade. As cartas para as 7 igrejas mostram, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos de arrependimento. Vamos aqui então para considerações práticas. Diferença entre o conceito de Deus sobre arrependimento e o nosso. O nosso conceito, presta atenção, vê se não é o seu. Se não é o seu, vê se o seu é mais fraco ainda do que esse. Ou se você já decorou o curso do Evangelho Profético, lembre que isso virou só teoria na sua mente e talvez não desceu para o coração. Por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal, o conceito comum da humanidade é que temos que fazer o bem e não fazer o mal. Quando fazemos o mal, precisamos nos arrepender, que seria dizer a Deus, fui mal, por favor me perdoe, e prometo me esforçar para melhorar. Pensamos que Deus é um juiz de comportamento e do cumprimento de regras, e que arrependimento é chorar porque não cumpriu as regras e prometer cumpri-las no futuro. O único problema é que nunca conseguimos melhorar. Então seria uma catástrofe, e eu acho que é, quando a igreja brasileira, o pessoal chama o arrependimento, e o pessoal vai lá para frente e chora, e o pessoal pensando que arrependimento é mostrar bastante sinais de contrição, sabe, comover Deus com minhas emoções, e falar, Deus, eu fiz coisa errada, agora prometo não fazer mais. Deus fala assim, ai, 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 já vi esse filme, vai acontecer de novo. Quantos já viram pessoa converter toda reunião? Já viram alguém converter toda reunião? Todo apelo que vai ir para frente. Ele vai entregar para Jesus toda reunião. Se nada muda, nada acontece. Sabe por quê? Porque ele não entendeu nada do que é arrependimento. Não entendeu. Eu sempre conto, a história do Fusquinha branco. Mas tinha um Fusquinha branco que eu gostava muito. E foi abarroado por um outro carro. Ficou muito estragado. Cheguei na funeraria. E o funileiro era ruivo também. Viu, Anjo? Ele era ruivo também. Eu não sei, nem lembro o nome dele. Ele tinha apelido de ruivo, alguma coisa assim. E ele olhou e fez assim, ó. PT. E eu não era acostumado com isso. Eu falei assim, o que você está falando? Perda total. Eu falei, não, meu Fusca não. Tem nada de perda total. Tem nada de perda total. Meu Fusca você vai arrumar. E ele arrumou. E andou milhares de quilômetros depois. É assim que a gente faz quando chega para Deus, né? João Batista está lá e ele fala, ele olha para você e fala assim, perda total.
Ele olha para você e fala assim, PT. E você fala assim, eu não. Eu sou quase crente já. Só falta trocar os pneus, arrumar a lataria, arrumar uma coisa que tudo bem. Ele fala, então, igreja não é lugar para você, porque igreja é lugar de gente imprestável. Arrependimento não é falar, Deus, eu arrependo que eu fiz coisa errada e eu prometo fazer coisa certa. Arrependimento é dizer, eu não presto. E se eu prometer para você aqui agora, eu vou virar a esquina, eu vou fazer de novo. Então, tenha misericórdia de mim e vê se você consegue fazer alguma coisa com esse traste aqui. Sabe? É uma total derrubada do seu autoconceito, sua autoimagem, sabe? É destruição do seu próprio conceito de você mesmo. É falar assim, ai de mim que sou pecador e não consigo melhorar e eu preciso ser mandado para o inferno, ou então o senhor vê se tem chance de fazer alguma coisa comigo. Aí João Batista fala assim, pode entrar, você é da turma, pode juntar com os outros. E você vai admirar por que tem tanta briga dentro da igreja? Está todo mundo imprestável, todo mundo marginal, traste. Todo mundo na igreja é obra, sabe, em andamento, tudo em obras. A gente devia andar com a placa atrás, estou em obras, perdoe-me. Porque tudo que eu fizer, eu ainda não sou santo, então pode acontecer qualquer coisa. Vamos ver aqui, o conceito de Deus. O conceito de Deus, o caminho errado é andar longe de Deus, a única fonte da vida e a única possibilidade de andarmos em justiça e santidade. O caminho certo é andar na dependência dele diariamente. Para sair do caminho mau é necessário dar meia volta. Tem gente que fala assim, dá uma volta de 360 graus. Gente, você tem que parar e pensar um pouquinho, né? O cara dá a volta de 360 graus, ele volta andando do mesmo jeito, como que ele estava indo. Ele dá o círculo completo. Então você não pode dar volta completa, você tem que dar uma volta, uma meia volta. Você tem que virar e ir no sentido contrário, igual nós estávamos vendo ontem, né? Você tem que virar 180 graus, arrependimento. E isso significa deixar não só as coisas ruins que fizemos, mas as coisas que achamos que foram boas, mas foram feitas num estado de independência de Deus. Gente, você sabe aquelas coisinhas que você fala assim, ainda bem que eu não sou igual ao outro, hein? Não é? Não tem umas coisinhas que você fala assim, meu irmão, ó, tá vendo o que ele faz? Eu não sou assim não. Quando você autocongratula, Deus fica enojado, sabia? Jesus fez até uma parábolazinha sobre isso, do fariseu indo lá orar, graças te dou, Deus, que eu não sou igual aos outros homens, e nem comecei aí, ó, publicando. Então assim, quando nós nos consideramos melhores do que outros, por causa de algum comportamento nosso, isso é abominável, isso fede. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça, imagina as nossas obras más. Então assim, arrependimento não é de coisa ruim que você fez. Arrependimento é de você andar longe de Deus, e as coisas boas que você autocongratula são as piores. Tem que arrepender de obras mortas, boas e más, todas. Tudo que não nasce de Deus veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é nojento. Deus não está preocupado primordialmente com regras, mas com relacionamento. Arrepender e reconhecer que por termos andado contrariamente com Deus, Ele andou contrariamente conosco. 3. Arrepender-se é ficar profundamente chocado com nossas maldades e rebeldia, amedrontado até o último grau diante da perspectiva da ira de um Deus santo, confiante que se chegarmos ao trono da graça, encontraremos o recede suficiente, não só para nos perdoar, mas nos introduzir numa vida de vitória sobre o pecado e nos transformar numa fonte para espalhar a justiça por toda a terra. Salmo 51. Salmo 51 faz esse caminhozinho aqui mesmo, tá? Entra pelo recede, fala que pecou contra Deus e que é abominável, crime de sangue, que não está com nada, que foi nascido em pecado, que não tem condição de melhorar e que ele precisa de justiça no íntimo, que Deus não adianta dar sacrifício, que sacrifício não vai resolver, que Deus quer um contrito, e depois ele fala, me devolve a tua presença. Deus, renova em mim um espírito agradável. Então, eu vou ficar numa boa, ficar tranquilo? Não, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Eu sou transgressor, mas se eu for perdoado pela tua justiça, vou ensinar aos transgressores os teus caminhos.
Então, quando nós temos esse tipo de coração, nós não nos consideramos melhor que ninguém, mas por termos alcançado misericórdia, nós nos tornamos fonte de misericórdia para outras pessoas, e nós vivemos na base dessa misericórdia. Nós vivemos na base dessa misericórdia. Nós conseguimos praticar obras de justiça pela força que Deus nos dá. O que provoca arrependimento? Tem vários versículos, nós só vamos passar rapidamente, mas aqui diz, em primeiro lugar, graça, misericórdia e bondade de Deus. Ele fala aqui em Romanos, esse versículo aí, Romanos 2, ele fala que se você julga os outros, se você critica os outros, se você se considera melhor que os outros, você está ignorando que foi a graça de Deus que te levou ao arrependimento. Quer dizer, você está se vangloriando sem base, sabe? Então, gente, crente não fuma, não bebe, mas fofoca é uma desgraça, não é verdade? E de onde vem a fofoca? De onde vem a crítica? De onde vem o apontar do dedo? De onde vem o falar mal dos outros? Gente, é terrível, é terrível. E não é só entre igrejas, falando mal da outra igreja, que existe também, muito. É dentro de cada igreja. Todo mundo fala mal de todo mundo. Por que fala mal dos outros? Quando você tem arrependimento, você se sente tão mal, que você não tem graça nenhuma a falar do mal do outro. Entendeu? Então, assim, a fofoca e o falar mal, e o criticar e o julgar é sinal de falta de arrependimento. Então, se tem fofoca, se tem conversar sobre os outros, se tem apontar o dedo, se tem julgamento, é sinal de falta de arrependimento. Porque é pela graça que a gente arrepende, não é por nós mesmos. E aqui em Timóteo diz, ensina as pessoas com mansidão, repreende elas com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Eu não consigo fazer ninguém arrepender. Mas se eu me propuser a falar a palavra do Senhor com graça, com amor, com paciência, com humildade, Deus pode conceder arrependimento. Amém? Então, em primeiro lugar, é isso. A segunda coisa é que Deus muitas vezes usa circunstâncias negativas. Gente, quando a pessoa está recuperando de um acidente, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está para morrer, quando a pessoa perdeu um ente querido, quando a pessoa perdeu o emprego, quando a pessoa está desesperada, é muitas vezes uma hora muito propícia para Deus dar arrependimento a essa pessoa. Então não é só palavra ou graça, mas também é circunstâncias adversas. Terceiro, Deus pode usar a palavra profética de repreensão, tipo Natã chegando para Davi. Davi não tinha arrependido, Natã chegou, o arrependimento chegou. João Batista chegou, o arrependimento chegou. Então assim, a palavra de Deus, não precisa, a pessoa pode ser rica e nada de ruim acontecendo com ela, e a palavra chegar para ela e ela arrepender. Então a palavra de Deus pode trazer arrependimento. Agora aqui vem a parte mais sombria, sabe? Todas essas coisas tem alguns versículos, você pode ler depois e tal, mas assim, aqui vem 4, é possível sofrer terríveis efeitos da ira de Deus e não se arrepender. Nesse caso, em algumas ocasiões, Deus diz que endurece o coração. A pessoa não enxerga o que acontece com ela como resultado de seus pecados ou da ira de Deus e continua teimosamente no seu caminho rebelde. Lembra dos 2 ladrões, irmãos? Lembra dos 2 ladrões na cruz, um de um lado e outro do outro? Os 2 e Jesus estavam lá na mesma situação. Iam morrer em poucas horas, sofrendo dores excruciantes. Um arrependeu, o outro blasfemou. Ou seja, não é garantia que a dor ou situações adversas levem ao arrependimento. Precisa de algo mais. Só circunstâncias adversas não levam ao arrependimento. A reação do homem é muito importante. Um converteu, o outro não. E no Apocalipse tem muitos versículos, acho que citei em algum lugar aí, não foi aqui, mas eu não sei onde, em algum lugar eu pus. Fala aqui daquelas pragas, aquelas coisas que caem no Apocalipse, e os homens não se arrependeram. Caiu
calor terrível. E os homens blasfemaram e não se arrependeram. Então, como o Christopher tem falado, Deus procura arrependimento. Deus quer que tenha arrependimento. Deus não gosta de ver ninguém sofrer. Mas existem situações e corações que não adianta. Sofre o tanto que for, só blasfema, mas arrepender, não. Então existe essa questão. E existe uma outra questão que é Bom, aqui tem os 5, que é possível ouvir uma palavra profética convocando arrependimento e não blasfemar, matar. Gente, aquela cena do apedrejamento de Estevão, até hoje eu não sei como é que eles fizeram, porque eles taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão. Eu não sei como é que fizeram isso. Taparam os ouvidos e jogaram pedra. Mas eles não aguentavam literalmente ouvir a palavra, porque se eles ouvissem mais, eles converteriam. A palavra estava saindo da boca de Estevão, ia entrar no coração deles e desmanchar tudo que eles criam na vida e levar eles para o reino de Deus. A palavra era o tapete de Aladim, está chegando, pula e vai. Não, vai desmanchar todo o meu castelo, tudo que eu criei, tudo que eu fiz a minha vida toda, não quero. E ouvindo, o que você faz? Tem que calar esse cara o mais rápido possível. Taparam os ouvidos e foram lá e jogaram pedra. Para calar. Para calar. Mas eu acho que Saulo estava segurando as roupas e não conseguiu tapar os ouvidos. E entrou, ele foi matando cristão, mas aquilo lá gravou o poder de Deus, né? Então existe, gente, quando tem a palavra forte de arrependimento, você corre risco de vida, literalmente. Quem prega arrependimento, debaixo da unção de Deus, sofre perigo mesmo. Savonarola foi um exemplo, né? Vários que têm pregado arrependimento foram torturados, mortos e tal, porque não aguenta. João Batista perdeu a cabeça porque ele falou, entendeu? Então assim, eles não aguentam ouvir a palavra, não querem arrepender, então eles vão lá e matam o mensageiro. Mas tem uma outra reação aqui, o 6. É você falar assim, vai embora, vai, eu tenho que almoçar agora. Não, vai, tem que fazer outra coisa. É postergar, que é o tal do Félix, né? Félix. Era Félix? Sempre mistura os dois. O que veio depois. Festo, acho que Festo veio depois, né? Acho que era Félix mesmo. Félix e a esposa estavam ouvindo Paulo preso, com grilhões. E Paulo falando, imagina Paulo falando, eu queria estar lá, ouvindo. Paulo falando sobre a justiça, o juízo, o domínio próprio. Félix, o governador, foi ficando assim, ó. Acho que ele falou assim, eu vou converter, e isso vai ser terrível. Vou perder, vou trocar de lugar com ele, eu vou ficar preso junto com ele. Eu estou sentindo que ele está me convencendo, eu estou sentindo que eu vou ter que virar. Ele falou assim, vai Paulo, vai. Depois eu vou ouvir mais. Nunca converteu, deixou ele preso, nada aconteceu. Então quando você posterga, quando você fala, não, depois eu vou ouvir, você pode perder a chance da eternidade, você pode perder a chance. Você atrasa. A Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Não brinca quando Deus mexe com o seu coração, obedeça. Pode ser que Ele repita o convite, e pode ser que não. Então é bom ser rápido, amém? Ninguém disse se Ele vai ou não repetir, mas você deve dizer, hoje é o dia, agora, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu vou fazer, eu não quero perder a chance. Muito importante isso aí. E o 7, gente, esse aqui, se a gente tivesse tempo de ler, mas não dá. Gente, eu queria que você sabe, o negócio de cair a ficha, sabe? É tão maravilhoso isso, sabe? É tão maravilhoso. Davi ficou 1 ano e não tinha caído a ficha. Quando caiu a ficha, ele... Então assim, o que descreve o momento do arrependimento? Quando cai a ficha. A Bíblia usa vários termos aqui, né? Caiu em si, ficou consternado, cortado do coração,
grita por socorro, volta correndo para um pleno relacionamento de dependência em Deus. O filho pródigo, o que diz lá? Sofrendo, até que um dia caiu em si. Sabe o que é cair em si, gente? Cair em si é o contrário de ter um coração duro. Que Faraó, todos os servos de Faraó estavam falando: Faraó, você não está vendo que tudo que o cara faz acontece? O país está destruído. E ele, não. Então o cara nem tem bom senso. Agora, o filho pródigo gastou tudo, perdeu tudo, está sofrendo, está passando fome, e vai. Mas glória a Deus, um dia caiu em si. Que esse momento aconteça, que isso é o momento que ele virou. Lá em Atos, quando eles pregaram, quando Pedro pregou, cortou-lhes o coração. Olha as expressões, tá, nessas passagens aqui. Olha as expressões. E gritaram: que faremos? Então assim, há uma súbita tomada de conhecimento do meu real estado. De repente, eu falo: ai meu Deus, onde eu estou me metendo? Isso é muita graça de Deus, é muito tremendo, e você precisa agir rápido quando acontece isso. Gente, e não é só na conversão. Tem vezes que nós estamos indo na direção errada. Fazendo coisa errada. Caiu a ficha, gente. Muda rápido, não demore. Sabe, se você está indo no caminho e você está sentindo cada vez mais a desaprovação de Deus, e quando começa a cair a ficha, age. Não demora, porque é perigoso passar e você continuar indo no caminho errado. É possível servir a Deus de meio coração? Na verdade, a pergunta é possível ter um meio arrependimento? É possível ser arrependido, mas não muito direito? Essa pergunta pega nós, né? Nós somos arrependidos, mas não suficiente. E aqui nós temos vários argumentos mostrando que é possível sim. A parábola do semeador é o exemplo perfeito. Que a semente cresceu entre os espinhos, e a semente não morreu, mas também não deu fruto. Então é uma pessoa que tem a semente da vida, que é cristã, que vai para a igreja, mas os cuidados da vida e a sedução do mamão torna essa vida infrutífera, ela não produz nada. Então Jesus está dizendo: pode ser terra boa, mas cheio de mato. Lembra o que eu falei no início aqui sobre a nossa sociedade? Sobre as distrações, sobre excesso de informação, sobre o amortecimento dos sentidos. Sabe, um dos grandes efeitos colaterais de sala de oração, de orar horas e horas, sabe o que é? É você não estar na frente de televisão, nem de internet, nem de nada. Você já está lucrando. Você não precisa sentir nada de Deus. Simplesmente você está desligando uma fonte errada, que está tumultuando seu interior. Nós precisamos de terapia, irmãos. Nesses dias, a igreja está vivendo uma sociedade que é terrível, nós precisamos de terapia. E, gente, você precisa formar o hábito, porque é difícil orar, é difícil sair da sua casa para orar. Difícil ficar na sua casa e orar, é difícil orar. Difícil tirar tempo, difícil passar horas. É difícil, mas é necessário. Nós precisamos. Não é Deus que precisa não. Pelo menos pensar, Deus precisa de tanto convencimento. Não é Ele que precisa não. É você que precisa. Nós precisamos estar expostos a Deus e fechar a entrada de tantas outras coisas em nossas mentes. Nós não podemos ter coisas roubando a nossa força vital, sabe, a nossa paixão, a nossa fogo. Nós não podemos ter coisas, sabe, roubando isso. Nós precisamos zelar do nosso tempo, zelar da nossa mente. A igreja em Éfeso, Deus falou: eu gosto de vocês fazem muita coisa boa, mas tenho uma coisa contra ti: deixaste o teu primeiro amor.
arrepende-te. Então é uma igreja boa, é uma igreja de Deus, é uma igreja que faz obras boas, mas é meio coração. É isso que eu queria que nós pensássemos, sabe? Que Deus está falando conosco aqui, amém, irmãos? Não está falando para o resto da igreja, não está falando para os pecadores, está falando conosco. Nós estamos falando sobre avivamento, nós precisamos de avivamento, mas avivamento precisa de copo vazio, e o nosso copo está meio cheio, e nós precisamos ser esvaziados. Então nós precisamos de um santo desespero crescente em nossas vidas, onde Deus vai encher esse vácuo, amém, irmãos? Ele nos ama, Ele ama a igreja de Éfeso, mas deixou o primeiro amor. Lembre-te, depois de onde caíste, arrepende-te. A exortação para a igreja de Laodiceia, morno, uma igreja morna, não é quente nem frio. E o 4, esse povo se aproxima de mim, com sua boca, com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. Eu citei esse capítulo 3, eu achei muito importante o capítulo 3 do gigante adormecido, que fala sobre todas essas distrações e toda essa situação moderna, e sobre o gigante que precisa levantar, amém, irmãos? Deus tem um povo que levanta. Lembra que eu falei daquele caso, daquela mulher que foi estuprada e morta, meia hora e ninguém fez nada? Nós não vamos ser esse tipo de gente, vamos, gente? Nós não vamos ser esse tipo de gente, nós vamos ser pessoas que não vão seguir as outras, amém? Nós não queremos ser pessoas motivadas por outras, nós queremos ser pessoas que têm um fogo interior, que têm coragem de arriscar e fazer coisas diferentes, amém? Isso que Deus quer de nós, uma coisa quente, uma coisa fervendo. E aqui então a convocação prioritária para a igreja dos últimos dias é para um arrependimento de todo o coração. Anunciado no Velho Testamento, a exortação de Jesus para a igreja de Éfeso, primeiro amor é o amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. O grande perigo dos últimos dias é o amor esfriar. Veja bem, não é desviar da fé, não é sair da igreja, é ficar na igreja, ficar crente, vir no CPPI o ano que vem e continuar com amor frio. Acostumar, fazer coisas e se elogiar por que está fazendo, mas não está arrependendo mais, não está aprofundando mais. E Jesus volta para uma igreja gloriosa, apaixonada, o Espírito da noiva diz: vem, ora vem, Senhor Jesus, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia Jesus. Vamos cantar então? Essa música que eles vão cantar, eu ouvi na última vez que eu fui no Brooklyn Tabernacle. Sempre é maravilhoso lá, maravilhoso, é emocionante, mexe com o coração. Já fui muitas vezes e toda vez que vou eu estou assim, impactado. Mas tem algumas músicas que são especiais, tem algumas músicas que mexem com você. E sabe o que mexeu comigo nessa música? Infelizmente em português não tem jeito de falar igualzinho, mas o clamor é take hold of us, take hold of us. Me pegue, Senhor, mais ou menos assim, me pegue, Senhor, pegue minha mão, pega meu ser. Senhor, eu sei que eu não estou arrependido ainda, eu sei que ainda tenho mato na minha vida, tiririca e sei lá o que for, mas eu quero ser domado por Ti, Senhor. Então ficou, possua-nos, né? Ficou? Possua-nos, como é que é? Possua-nos, toma posse, pega a gente. Então quando nós cantamos possua-nos, Senhor, nós estamos falando: Deus, meu coração é Teu, mas ainda não é tanto igual devia ser mais, e eu não sei como fazer, então eu só vou rogar, possua-nos, Senhor. E aí fala: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, libera-nos para pregar o Evangelho, as nações esperam, nós queremos mudar a nossa geração. Eu vi essa letra e eu fiquei assim, emocionado profundamente. Eu sinto que expressa o clamor do nosso coração. Quando nós começamos o encontro de jovens, é esse clamor, tá? Quando nós começamos o encontro de jovens aqui nesse local, foi 2002, né? 2002, foi esse clamor, tá? Só que eles estão com a história deles e nós aqui, mas é o mesmo clamor: Deus, pega a gente, bem? Faz: Deus, pega a gente de noite, pega de dia, trata conosco. Nós não queremos uma viagem confortável, nós não queremos que tudo dê certo, nós queremos ser
take hold of us, oh Deus, para que o mundo veja uma igreja incendiada e que vai mexer com nossa geração. Amém, irmãos? Tudo que nós temos ouvindo essa semana, sabe? Tudo que nós estamos ouvindo sobre oração, sobre arrependimento, sobre obras sociais, sobre o nosso trabalho, tudo isso tem a ver. Então assim, vamos ouvir, depois vamos cantar, depois vamos pedir a Deus e orar para que isso aconteça conosco. Há uma voz vinda do céu, quem irá nos chamando a pregar o Evangelho, para que o mundo saiba. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nos leve a mudar esta geração e alcançar as nações. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nos leve a mudar esta geração e alcançar as nações. Venha o teu reino. Há uma voz vinda do céu, dizendo quem irá, nos chamando a pregar o Evangelho, para que o mundo saiba. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nos leve a mudar esta geração e alcançar as nações. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nos leve a mudar esta geração e alcançar as nações. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade.
a mudar essa geração e alcançar as nações. Venha o teu reino. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Possua-nos, enche-nos com teu Espírito. Possua-nos, enche-nos de amor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Nos leve a mudar esta geração e alcançar as nações. Venha o teu reino. Aleluia, Jesus. Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Sabemos que Tu ouves, sabemos que o Senhor está fazendo coisas em nossas vidas. Senhor, coloca o dedo sobre coisas que nós não estamos atentos, ó Deus. Senhor, como Davi andou tanto tempo inconsciente, ele não sabia. Senhor, nós também tem coisas que nós não sabemos, Senhor. Mas, ó Deus, queremos Te dar esse convite, Senhor, para mexer conosco, Senhor. Para mexer conosco, para tirar fora, Senhor, e nos dá também, ó Deus, vergonha na cara para tirar as coisas que nós já sabemos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, tirar tempo contigo, nós queremos parar de deixar o mato crescer, nós queremos, ó Deus, fazer o que sabemos, mas tem muita coisa que nós não sabemos, e para essas coisas que nós não sabemos, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Senhor, possua-nos mesmo, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Senhor, que esse tempo aqui não fique esquecido rapidamente com outras coisas, mas que ao voltarmos para nossas casas, nós possamos ser mudados, de fato, Senhor. E coisas novas, coisas diferentes acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia.